A venerável Rubina já está aqui. Pode me ouvir? Já estou aqui. Seja bem-vinda, venerável Rubina. Mais um ano se passou. Você já está iniciando uma tradição. Estamos muito felizes de ter você aqui de volta. Happy Losar. Algumas oferendas de Losar para você. Venerável Rubina, você está onde? Eu estou em Londres. Excelente. Ótimo. Muito obrigada, venerável Rubina. Posso dizer algumas palavras sobre você? Rubina, I think most of you are familiar with her. Acho que a maioria de vocês já está familiarizado com a venerável Rubina. Ela é da Austrália e na década de 70 ela conheceu Lama Yeshe. Então hoje não é só o Losar, mas hoje nós honramos a data de passagem para o Nirvana do Lama Yeshe. Então pedimos que a Lama Rubina contasse algumas histórias sobre o Lama Yeshe, pois sem ele nós não estaríamos aqui. Então nós somos muito agradecidos a ele. Então, como o ano passado, convidamos a Rubina para contar algumas histórias do Lama Yeshe. A venerável Rubina era católica quando era jovem e ela queria se tornar uma freira e ela ansiava se tornar uma... Na verdade, ela queria ser um padre sem saber que meninas não podiam ser padres. E ela era obcecada também com Elvis Presley, isso eu me lembro E ela comentou que ela realmente era muito curiosa, muito carola, vamos dizer assim, e muito rebelde. E a Rubina disse que isso não mudou. Desculpe, venerável. E ela se tornou uma comunista radical, uma feminista radical, ou algo a mais radical também. Em determinado momento, faltou opções sobre quem culpar e tudo mais. E também é uma ótima história que talvez ela pode nos contar como um carro passou sobre o pé dela e tudo mais. E ela precisou repousar. E quem conhece a venerável Rubina sabe que isso é algo difícil de se fazer. Ela leu, e aí ela leu o nome do Lama Yeshe no cartaz e aí que começa essa história. Tenho certeza que a venerável Rubina vai nos contar mais. Desde então ela foi ordenada em 78 e vem trabalhando incansavelmente durante 45 anos. Ela foi a diretora editorial da revista Wisdom, do projeto na prisão também, que cuida de prisioneiros no Ocidente, na Austrália, nos Estados Unidos. Vem ensinando incansavelmente desde a década de 80 no mundo todo. Muito obrigada, venerável Rubina. E você fez seu primeiro contato com o Lama Yeshe, se não me engano, foi em 78, né, quando você fez seu primeiro retiro. Então, podemos pedir que você nos conduza numa oferenda de mandala. Hoje também, no calendário ocidental, é 3 de março, também é o dia que o Lama fez a passagem para o Nirvana. Então, a gente não conhece a cosmologia budista do universo, então a gente usa a que a gente conhece, a gente empilha as coisas positivas que a gente conhece e a gente oferece para o Buda, a gente oferece todo o universo e todas as realizações. Tramri Rablingji Nide Genpadi Sangye Jingdu Mikte Urwagi
Drokunam Dagjingla Chapashok. But let's also offer the inner mandala. I think it's about Yogini, and Lama Yeshe would Vamos always também oferecer a mandala interior e o Lama também sempre pedia para a gente fazer isso. Então são as nossas delusões, objetos das nossas delusões. Toda esse nonsense, essa loucura, também oferecemos ao Buda. Yuljanyen Barsum Ludang Long Churche Pangpa Mepa Pulgi Legjene Duksom Rangsa Drolwa Jingilo Idam Guru Ratna Mandala Kam Niyatayami. Okay. Shall I say something then? It's my turn. Okay. Bom, tá bom, né? Agora é minha vez. É interessante porque se vocês estivessem presentes na época, a gente começou a publicar a revista em Londres, em 84. E no ano anterior, ou 2 anos anteriores, publicamos uma revista chamada Sabedoria, que era o início, o princípio do que é a revista Mandala. E aí a gente começou a segunda edição em 84 e o Lama faleceu e acabou atrasando esse processo. E a gente acabou fazendo a matéria a matéria principal foi uma matéria de umas 30 páginas sobre o falecimento do Lama Yeshe e tudo mais. Então, e aí a revista foi escaneada recentemente e ela pode ser, a gente está querendo fazer um upload disso e aí você vai poder baixar isso. A revista é maravilhosa, é uma história muito emocionante. Acho que na verdade já está no site do FMPT, então é realmente ótimo. É uma matéria de 30 páginas e também há outras matérias sobre vários outros lamas, mas realmente a matéria principal é sobre o funeral do lama, de como ele adoeceu, como ele faleceu. Realmente é incrível. Então, o que dizer sobre o lama? Realmente é verdade que eu fui uma ativista política muito ativa. Eu estava buscando a verdade e é o que fazemos, todos buscamos a verdade. E aí a gente acaba esbarrando no budismo, né? E é a forma como a gente encontra o Dharma. Eu estava num restaurante depois que eu estava fazendo karatê na época e eu achei que tinha encontrado o meu caminho. Estava totalmente comprometida com o meu karatê. E aí conheci essas duas mulheres e aí eu estava saindo com elas e aí um homem passou com o carro, passou por cima do meu pé. E o nome dele é Bill Bright. Eu sou muito agradecida a ele, porque eu imagino que era o Lama Yeshe que se manifestou para passar por cima do meu pé. Porque eu estava com o pé, eu estava no restaurante lá, com o pé bem chateada, e era junho de 76. E eu vi um cartaz. E o nome que eu lembro até hoje é o Lama Yeshe. E até hoje eu tenho certeza que eu ouvi o nome dele antes. Eu tinha ouvido o nome dele antes, mas eu sei até hoje onde eu não ouvi. Era algo familiar para mim. Aí eu falei assim, eu ouvi assim, falei, onde é que eu já ouvi esse nome? Mas eu não tinha ouvido, mas era a sensação que eu tinha. Eu estava com o pé quebrado, não podia fazer karatê, então decidi ir lá e conhecer e ver esse lama. E aí foi a primeira vez que eu vi essa forma extraordinária como o lama beneficiava as pessoas. Então era um curso de 1 mês de Lambrim. Acho que era o segundo ou terceiro na Austrália. O primeiro centro foi o Tushita, depois do Kopan, e depois veio o Chenense. Junho de 76. Tinha umas 200 pessoas realmente atulhadas ali naquele pequeno espaço. E aí eu cheguei lá. Quando eu vi, eu sabia eu não sabia uma palavra do que ele falava.
do que o Lama Zopa estava falando. Mas quando o Lama Yeshe chegou de noite, fiquei impressionada. E 8 meses depois eu virei uma monja. E aí eu pude realmente ver a grandiosidade dos ensinamentos deles. Nós já ouvimos vários ensinamentos dessas fontes tibetanas. E eles vendo tibetanos, eles realmente ficou intacto desde sempre. E a maneira como a maneira deles ensinarem é como se eles estivessem aos pés do próprio Lama Tsongkhapa. E quando a gente ouve traduções, muitas vezes a gente não consegue encontrar certas palavras para transmitir certos conceitos. E aí, quando ele começou a aprender inglês depois, foi bem difícil, era uma loucura. A gente não entendia nada do que ele falava do inglês, mas de alguma forma, realmente ele conseguia captar a maneira como a mente ocidental funcionava. Quando tem os ensinamentos dele, foi quando a gente se aproximou muito, porque eu fui estudando palavra por palavra dele, e até hoje eu fico impressionado. Ele deu um ensinamento de Mahamudra na Austrália em 82, 84, e tinha uma capacidade extraordinária tinha uma capacidade incrível de falar como uma pessoa ocidental moderna. E é impressionante quando você entende o histórico dele. Na minha cabeça, ele tinha nascido um hippie, porque a escolha de palavras dele era incrível. Quando eu estava trabalhando nesse projeto do Mahamudra, identificamos 21 termos diferentes para palavras simples que todos conhecemos que é usado na literatura do budismo para delusão, neurose. E essa palavra que a gente conhece como aflições. E é uma boa palavra, né? A única palavra, aflições, ele veio com 21 termos diferentes. Metade deles inventada por ele. Então, termos absurdos no seu esforço inacreditável de transmitir e de se fazer entender. Mas o fato de a gente falar aflições, eu sei que a tradução muitas vezes é uma palavra antiga em inglês, mas a gente fala aflições como apego, raiva, orgulho são palavras especiais do budismo, mas quando se tem transtorno pós-traumático, traumáticos, bipolar e toque, tudo são coisas da psicologia ocidental. E aí o budista fala, então temos aflições. Mas o Lama, o tempo todo, ele rompia, ele atravessava a questão cultural para transmitir esses conceitos para nós. E isso que realmente me impressionou em relação a ele. E ele era um estudioso, ele era um grande estudioso e um ótimo yogi. Ele era um dos melhores debitadores. Ele não concluiu a graduação de Geshe dele, mas ele tinha uma capacidade impressionante de falar simplesmente, diretamente para nossa mente. E ele era incrivelmente gentil. Isso é o que realmente mexe comigo sempre, quando eu leio os seus ensinamentos. Também, todos sabíamos que ele tinha problemas no coração. Mas a gente sabia que ele tinha esse carisma incrível de também ser capaz de fazer as pessoas se sentirem felizes, se sentirem bem. Uma vez ele deu um ensinamento de Terenzi. Num único ensinamento de uma noite, você relaxava, porque ele tornava aquilo acessível e possível. Ele sempre sentia você se sentir à vontade, relaxado. Ele era firme, sem dúvida, mas ele tinha uma forma muito doce de fazer com que aquilo se tornasse acessível. Eu lembro que os ocidentais da época, os hippies, vocês nem sabem como ser felizes. Vocês sabem como sofrer. Vocês não sabem como ser felizes. Então,
a sua forma de ter piqueniques, ele falava sobre cheesecake e pizzas. A gente achava que ele gostava de pizza e cheesecake. Ele não estava nem aí para piquenique, pizza e cupcake, mas era uma forma de a gente se sentir feliz. E a gente acaba tendo piqueniques e festas para fazer as pessoas rirem. Porque a gente sabe que quando a gente se envolve num caminho espiritual, a gente fica muito fundamentalista. A gente tem que estar, né, rígido o tempo todo. E ele rompia com tudo aquilo. Ele falava, quanto mais pressão, melhor. Ele falava palavras totalmente chocantes, mas nos fazia sentir bem o tempo todo. E isso era impressionante. E era impressionante como o Lama ensinava a essência da psicologia tântrica. A gente ouve falar sobre isso, que é extremamente técnico. Mas ele pegava a essência da sua psicologia, a abordagem, a atitude. E numa pequena palestra você entendia a essência e o significado geral sobre o Tantra. Especialmente sobre orgulho divino. Ele sempre falava sobre isso. E você podia não entender a tecnologia daquilo, mas você entendia que na prática você visualizava o resultado final, porque o Tantra é você trazer o resultado final, você visualiza a sua deidade, você se imagina que você traz aquela imagem, você imagina que você é aquela deidade, tá? Como Tara, por exemplo. Então você se identifica com as suas boas qualidades, com os seus conflitos, com a sua confiança, na verdade. Todos precisamos ter autoconfiança. Ele tinha essa habilidade extraordinária. Eu lembro quando eu conheci ele em junho de 76, e aí eu fui para 77, eu fui para a Copa, e eu me tornei uma monja em, acho que janeiro de 78. E aí tinha o curso da editoria. E aí tinha mimeógrafos de coisas assim. E eu adorava trabalhar com aquilo. E eu fui direto lá, comecei a trabalhar lá e digitei todas as preces. E tinha uma prática específica que o Lama falou, que era o fogo interior. E eu comecei a olhar isso. E eu vi aquilo que não é só o Tantra, é o ensinamento mais elevado. E ele estava lá, o Lama, trazendo essa prática mais elevada para pessoas mais comuns que nunca tinham ouvido falar sobre Tantra. E era realmente... Ele sempre dizia que, de alguma forma, o conceito do Tantra, de transformação, de utilizar a energia e transformar em algo diferente, que é o que você faz no Tantra. Você pega o jardim da mente e você usa isso como caminho da iluminação. Então, é claro que isso é lógico, porque no mundo psicológico, que é algo universal, não é só ocidental, é um reino de desejo, né? Nós vivemos um reino de desejo, temos de apego, temos objetos de apego a vários da nossa volta. Então é muito difícil a gente navegar nisso quando a gente tem muitos apegos. E ele tinha capacidade de simplificar muitas coisas. Então tinha essa meditação do fogo interior, e ele simplificou muito isso numa prece. E eu fiquei muito chocada quando via aquela prece no estado de completude muito simples. Ele conseguia ter essa capacidade de nos fazer enxergar a essência. Se você é um budista, você passa a aprender a sua mente intimamente e você começa a identificar as ilusões e as virtudes. Não como a psicologia ocidental, que você fala como você era na vida passada, como você faz, como é que você lida com dinheiro, tal. Mas aqui não, você lida com os seus pensamentos. Se você fizer isso direito, a gente é capaz de se enxergar bem. E ao fazer isso, você consegue enxergar as outras pessoas. Então isso traz, a abordagem budista, traz um benefício muito grande. Então os grandes yogis, eles podem enxergar nossa mente claramente, porque eles têm uma clara evidência.
a capacidade do Lama de ser realmente espaçoso e não fundamentalista. Eu lembro de uma história da cadra do Lama Yeshe que ela e é isso na época da década de 70. E estava lá Yeshe Kadro, essa monja de 23 anos, e o Lama fez ela atendente dele. E aí ela passou a ser diretora do centro e agia como atendente dele. Então ela pegava o Sara, levava essa monja na Índia, e ele não era nem Geshe. E ele não se importava sobre o que eles pensavam, o que os homens pensavam. Eu não sei por que eu falei dela agora, realmente. E ele tinha essa capacidade de ser moderno e não ter medo disso, não ser tradicional, levando a essência do Tantra, fazendo as pessoas se entenderem aquele, para que a gente tivesse autorrespeito, a gente se levasse e tudo mais. Isso era incrível, realmente. Eu lembro uma vez, as pessoas adoravam ele, e as mulheres adoravam ele, porque era algo tão claro, tão límpido. Muitas mulheres se apaixonavam por ele, e elas eram loucas, elas tentavam subir na janela dele. Ele era um lama muito adorado. E tinha uma história de que realmente em Hong Kong, e eu lembro de estar em Hong Kong quando ele esteve lá, e uma Mami Max, que é uma das primeiras monjas, era muito próxima ao lama. Ela comprou para ele um kimono real japonês. Então ele descia para tomar café com aquele kimono e óculos escuros e um boné de beisebol. E as mulheres paravam ele na rua, elas adoravam ele, era impressionante. Eu lembro de uma mulher jovem de Beverly Hills, e era essa moça se apaixonou por um homem casado e estava tentando não fazer a coisa errada eticamente, e ela me disse que o lama sussurrou para ela: não conta para ninguém, mas sai e vai se divertir, tem um bom fim de semana com ele. E o Lama Yeshe me disse que me falou uma vez que tinha uma moça que queria fazer um aborto, ela tinha decidido aquilo. E aí o Yeshe falou com esse lama, e o lama falou para ele fazer uma meditação de Tara antes de fazer o aborto. Ele era muito bom, muito gentil, sem nenhum fundamentalismo, não era preto no branco. E isso é muito incomum, realmente. Essa espaçosidade que ele tinha dentro dele. E o que eu posso dizer, realmente? Tantas histórias, né? Mas eu acho que em relação a mim, sabendo onde eu estava naquele momento, quando eu conheci os dois lamas, eu sabia imediatamente que ele era um ser sagrado. Mas eu sabia que Lama Zopa era sagrado, mas eu não consegui me conectar com ele. Eu acho que eu não teria ficado no Dharma se não fosse o Lama Yeshe, porque o Lama Yeshe eu consegui fazer essa conexão. Porque eu levei 10 anos para reconhecer o Lama Zopa como meu guru. Meu segundo retrito foi em Tushita, meu primeiro foi um retiro de 10 dias de Tara. E o Lama Yeshe organizou a ordenação para nós. Enfim, o segundo retiro, na verdade, era um retiro de Vajrasattva. E eu tinha sonhos vívidos, no qual eu estava na Terra Pura. Na verdade, era um lugar onde depois eu reconheci numa peregrinação. E o Lama me chamou e colocou o texto sobre um dos meus ombros e o manto em cima do outro ombro e falou para eu segui-lo para sair. E aí ele falou assim, esse é o Lama que te levou para a iluminação. E eu pensei que o Lama Yeshe era meu guru. Isso foi 10 anos antes do meu coração estar pronto para enxergar o Lama Zopa como meu guru. E é curioso como as coisas funcionam
para nós de formas diferentes, em momentos diferentes. Não, e curioso como eu não tive essa conexão direta como eu tive com o Lama Yeshe. Mas talvez seja bom fazer perguntas. Quanto tempo a gente tem? Qual é a programação? Tá, nós temos 1h30 no total. Any questions? I mean, I don't know. I could chat away, but ask me some questions, maybe. Posso ficar falando, mas seria bom vocês fazerem perguntas. Shall we ask the audience? Yeah, that's what I'm Perguntamos saying. a plateia? Não, é isso mesmo. Façam perguntas. Se alguém tiver pergunta, você pode levantar. Não podemos ver todos. Você tem um botãozinho embaixo, reações, e aí você tem uma mãozinha amarela, levantar a mão, raise hand. Yes. Graham? Yeah. Graha. Yeah, hello. Hello, Venerable Rubina, happy Olá, Lusaka. Venerável Rubina. Olá a todos. Pode falar um pouco mais sobre a relação com o guru no budismo? É uma boa pergunta. Well, I mean, we know. Então, se nós lemos o texto prático do Tsongkhapa, do Lamrim, outros textos, parece uma coisa muito séria. É uma coisa muito tradicional, as 18 vantagens de você se dedicar ao Duru e as desvantagens de você ficar anos no inferno e tal. Então, eu não consigo falar dessa forma. Mas, para mim, o que realmente funciona, e é o que eu aprendi com os lamas, a maneira como eu senti conexão com o lama. O lama dizia que todos morremos por amor. Estamos todos morrendo por amor. E se nós entendemos o apego, todos temos um apego pela aprovação. Então, amamos uma pessoa, temos compaixão, mas todos sabemos que o nível de compaixão funciona junto com a apego, a necessidade e tudo mais. Então, eu posso dizer pela minha própria experiência é que é importante a gente simplificar isso. Eu não sei falar isso teoricamente. Não consigo falar teoricamente. Então eu tive o Lama Yeshe, ele me agarrou, ele me pegou, porque eu tive um reconhecimento direto. Então eu tive um retiro com ele sobre o Cherenzi, sobre a inseparabilidade do Guru e Cherenzi. É um lindo ensinamento. Uma sadhana escrita pela sua santidade quando ele tinha 19, a pedido de um dos seus discípulos. E o Lama fez um comentário sobre isso. Então, como me conectei com o Lama, realmente isso me deixou totalmente impressionante. Eu nunca tive uma relação com uma pessoa assim na minha vida. Eu amo minha mãe e tudo mais. Nunca tive mentores muito próximos na escola. A primeira pessoa, nesses primeiros 2 meses, eu não tinha tido um encontro pessoal com ele. Mas foi uma pessoa que realmente tocou meu coração. E eu senti que eu poderia me confiar. Imagina os detalhes que você precisa fazer para você desenvolver uma relação com o guru que você tem no texto. Mas eu fiz aquilo imediatamente. Eu realmente me impressionei muito pela Yeshe Kadru e tudo mais. Mas eu estava muito impressionado pelos alunos. Então você vê o produto, né? Se você não é impressionado pelos alunos que comprovam os ensinamentos daquele professor. Então eu ouvi o Lama Yeshe e eles foram direto para o meu coração. E o Lama Zopa Rinpoche é o principal discípulo dele. Ele é o exemplo mais perfeito de um produto perfeito de um professor, de ser um aluno de um professor. Então, aquilo te dava um encorajamento muito grande. Eu não me peguei usando a palavra o Lama é meu guru. E 2 meses depois eu fui para casa, praticava todo dia. E no meio daquele ano, a ficha caiu e aí eu pensei, nossa, o Lama é meu guru.
Eu me lembro que na época eu era um ativista política de esquerda, radical, e eu tinha vergonha da palavra guru. Eu tinha vergonha dessa palavra guru, né? E aí eu cheguei para minha irmã e falei assim, eu tenho um guru. Mas eu pensei e conferi, de alguma forma aquilo ficou muito claro. E aí, 6 meses depois, o Lama voltou para Tigrese, o Lama Zopa veio com ele, voltou com ele. E aí tinha uma editora, e aí a gente estava editando um livro e eu estava digitando, eu estava datilografando na época. Eu era uma feminista bem radical. Era tudo ele, ele. Hoje em dia a gente fala eles, porque na década de 70 eu não aguentava todo aquele ele isso, ele aquela. E eu troquei todos os eles por quando eles, porque em inglês o ele tem gênero neutro. O eles, né? Era they. E aí eu pensei, não, quando chegava o ensinamento do Lama Zopa, eu pensei, não, eu tenho que mudar ele para ele. E aí eu estava muito orgulhosa do livro que eu tinha feito. Eu queria saber que o Lama que eu tinha feito. Então, eu exigi um encontro com ele. E eu queria dizer para ele que ele era meu guru. Eu estava muito orgulhosa com isso. Então, eu não pedi, eu informei a ele que ele era meu guru. Olha, eu falo, tenho orgulho por você. Eu nem fiz um pedido, nem disse você é o meu Lama, né? E aí, mas ele falou, eu sei. Então, eu conferi os seus ensinamentos, os alunos, os seus pares. Eu vi que ele tinha uma boa reputação. E nesse ponto é muito crucial no processo de encontrar um professor. Isso para todo mundo. Isso não é uma coisa singular ao budismo. É porque quando você lê a literatura budista, aquilo está muito bem formatado e tal, e você acha que é uma coisa singular no budismo, mas não é. Eu sempre uso os exemplos quando você faz um bolo, e você faz a mesma coisa. Você precisa primeiro querer. Esse é o primeiro passo. Por isso que o budismo realmente é um comportamento ousado para obrigar as pessoas e converter as pessoas. Na verdade, isso não funciona psicologicamente. Nós sabemos, quando éramos crianças, mesmo tendo ido ir para a escola, se a gente não quisesse, a gente não ia estudar. Então, você precisa decidir fazer isso. Então, eu nunca quis fazer bolo. Quando eu tinha 25 anos, eu queria fazer um bolo. Mas eu fui lá, eu olhei como é que minha mãe fazia, eu via os alunos dela, minhas irmãs, e eu tinha feito exatamente, e elas faziam do mesmo jeito. E eu perguntava, por que a gente faz isso? Isso é uma questão muito importante. Por que a gente confere, verifica? Por que a gente verifica tudo isso? Simples. Porque eu nunca tinha feito um bolo antes. Então não tinha esse conhecimento da experiência, esse conhecimento vivencial. Então a gente tinha essa certeza inferencial. Você verifica o professor, os alunos, o produto. É a única forma de conferir. Se eu chegasse para minha mãe sem conferir, me mostra como fazer um bolo, eu pedisse isso para minha mãe, como é que eu ia saber se ela falou, bota 18 ovos e aí você faz isso? Eu não teria base nenhuma. Eu não teria confiança nela. Mas como eu tinha verificado, isso é importante. Eu queria, todas as condições se reuniram. Eu lembro do dia, eu lembro do bolo. Quer saber por quê? Porque foi o primeiro dia que o bolo se tornou que o bolo se tornou real para mim, como ser humano. Tá na minha memória. Eu lembro do dia, da cozinha, eu lembro que era maçã e nozes. E o Lama falava, o Buda está morto. A única forma, o único momento em que as 4 nobres verdades se tornam real para nós é quando ouvimos da boca de uma pessoa que nós escolhemos para ser o Buda para nós. Ele não usou exatamente essas palavras, mas isso é algo lógico.
Porque aí você vai ter essa certeza inferencial. E eu poderia já comprovar que minha mãe sabia fazer bolo e fazia bem. Mas eu, mesmo não tendo feito bolo durante 40 anos, eu vou saber hoje exatamente fazer o bolo que minha mãe me ensinou lá. Então, eu lembro do encontro depois que eu decidi que ele seria meu guru. Então, desde aquele primeiro encontro, eu lembro vividamente daquilo. E ele me falou uma coisa que me chocou. Ou seja, ele me mostrou a minha mente. A função da minha mãe era me mostrar como fazer um bolo. Eu lembro da primeira vez que eu fiz Kung Fu, muitos anos antes, eu escolhi um clube pelos motivos errados. E eu aprendi Karate e Kung Fu, mas eu aprendi da forma errada e eu não sabia disso, porque eu não tinha verificado. E aí eu entendi qual era a importância de você verificar as coisas para você ter um professor válido. Buddhist teacher, a Buddhist A mentor, função de um mentor budista, mentor é uma boa palavra, é de te mostrar a sua mente. Não é estar lá e te dar ensinamentos, é para te mostrar a sua mente. Esse é o ensinamento mais poderoso dos lamas. Então, aquele primeiro encontro, ele falou uma coisa que me chocou e me deixou desconfortável. Por quê? Porque eu estava vendo a minha mente, as minhas delusões. Essa é a função do nosso professor. we can see in the modern world we have all these misunderstandings. No mundo moderno, temos todas as compreensões equivocadas sobre o papel de um guru. Ah, eu tenho que fazer o que eles dizem, eu não tenho força nenhuma, eles vão me dominar. A gente tem essas ideias bem bizarras. Por isso que eu reforço, nós temos que escolher o guru. Durante 10 anos, eu não tinha essa clareza no meu coração sobre Lama Zopa Rinpoche sendo meu guru. Embora eu tenha tido aquele sonho claro e levei 10 anos para o meu coração estar pronto. Mas durante esse período, ele não sabia, ele sabia que a minha mente não estava comprometida e pronta. Ele me deixou em paz. Ele é como um amigo, ele me tratava como uma amiga. Mas a partir do momento, 10 anos depois, quando a ficha caiu e eu percebi finalmente no meu coração que ele era meu lama, imediatamente ele mudou a sua forma de me tratar. Então nós escolhemos o lama. Nós escolhemos o lama. Não duvide disso. E eu gosto de dizer isso dessa forma. Nós damos permissão a ele para me mostrar a minha mente. Nós damos permissão a ele para me mostrar a minha mente. Eu lembro do Mr. Lee, meu professor de Kung Fu, e eu fazia aula 6 horas por dia. 6 vezes por semana. 6 dias por semana. E ele me ensinou firme, e ele me levou ao limite, ele gritava comigo. E eu via que ele via que eu queria o Kung Fu dele, e ele me deu o Kung Fu dele. Ele via que eu queria isso. E a mesma forma com o Lama. E aí eu vejo, e aí que a gente vê a gentileza dos Dhamma. Eles enxergam a sua mente do que você é capaz e eles te dão mais do que você é capaz, né? Porque eles esticam a sua capacidade de receber coisas. Então, especialmente na nossa situação, para quem o Lama Yeshe e Lama Zopa são os gurus raízes. Nós somos, não só são os nossos gurus, mas trabalhamos para os centros deles. Então, são nossos chefes também. O Ciliana trabalha, a Kumpen trabalha para os centros, eu também. Então, eles também são os nossos chefes, nossos patrões, vamos dizer assim. E os nomes são capazes de ver o que nós somos capazes de fazer. É como se a gente comparasse anotações. Diferentes alunos de Lama Yeshe vão te falar de experiências diferentes. Porque cada um tem necessidades diferentes de serem ensinados. Para mim, ele era muito gentil. E desde o começo ele me dava coisas para fazer, trabalhos. Aquilo era muito doloroso para as minhas delusões,
porque aquilo realmente fazia eu saborear as minhas desilusões. E não era nada confortável. Ele era muito gentil. Eu lembro de conversar com John Landon. E ele me assustava de certa forma. Na minha imagem, ele era muito, muito alto. Mas quando eu vejo uma foto minha que eu tenho com lama, ele era assim alguns centímetros maior do que eu. Para mim, ele era enorme. E ele me assustava, porque ele era muito rígido. Ele era muito duro, na verdade. Mas eu nunca duvidei da sua bondade. E o John Landon me falou, ele falou, só via o lama sendo doce e gentil. Então nós vemos pessoas diferentes, porque eles conhecem a nossa mente. E o Boka Rinpoche me falou, escolha o seu guru cuidadosamente, porque você vai acabar como ele. Eu adoro essa frase. Então, a habilidade dele é nos mostrar a sua mente. E eles conhecem a mente intimamente, eles estão íons e íons à nossa frente. Então, eles removem todo o lixo e são capazes de enxergar claramente a nossa mente. E aí eles procuram nos mostrar essa mente. Então, eu tenho uma gratidão incrível. Aquilo é algo muito claro. Lama Yeshe foi a primeira pessoa que eu confiei realmente. A primeira pessoa na minha vida que eu conheci, que eu realmente confiava, que eu confiei a ele a minha mente. Eu não sabia do que eu estava me metendo, na verdade, mas eu estava feliz em me comprometer com ele. Eu confiava nele, confiava que ele se importava comigo. E aquilo era muito claro. Então, se a pessoa tem a sabedoria de te mostrar a sua mente e você confia que ele quer o melhor por você, você vai ter a melhor relação. Mas isso é difícil, porque a gente não gosta de ver as nossas delusões. Isso não é nada confortável. Então, como a gente verifica o lama, a gente não se joga de qualquer jeito, porque no mundo moderno a gente não tem a menor ideia de como funciona essa relação. Acho que a gente conhece pessoas e a palavra professor em inglês, a gente usa isso em inglês e em português. A gente não tem um termo como guru, que é alguém que é pesado com qualidades. E o termo lama é muito parecido. Então, quando eu olho vejo a definição de mentor, é uma boa definição. Deixa eu ver aqui qual é a definição de mentor. Vou procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. Ouça. Um conselheiro experiente e confiável. Ele é experiente e confiável. Essa é uma boa definição. Talvez seja a melhor palavra. Talvez em italiano, ou português, ou espanhol, você usa a palavra mestre. Então, eu acho que não transmite muito, mas esse mentor espiritual, um conselheiro confiável e experiente, isso é muito doce. Então, para mim, isso era muito claro. E a parte difícil, que muitas vezes a gente se perde no budismo, é porque muitas vezes é difícil enxergar a lógica do porquê precisamos desenvolver o que eles chamam de visão pura. A gente não pensa assim na nossa cultura. Há uma lógica, se a gente conseguir entender a lógica, não de uma forma supersticiosa. Então, qual é a nossa função como budista? A nossa função é livrar a mente das delusões, do apego ao ego, da raiva e outras milhares de concepções equivocadas. Entender a fonte do nosso sofrimento e de por que fazemos mal aos outros. O Buda desenvolveu métodos incríveis de como livrar a mente disso tudo. A nossa outra função é desenvolver para a perfeição ou outras partes da nossa mente
como a sabedoria e compaixão. Isso é indicado pela etimologia da palavra Buda. Então, se essa é a nossa função, isso significa que a qualquer momento, se eu tiver uma escolha de ter um pensamento deludido ou positivo, logicamente, eu preciso ter um pensamento lógico. Então, é lógico que nós começamos com um mentor espiritual. Nós aprendemos, e a gente vê muito isso no budismo tibetano, no Vajrayana, a gente aprende a cultivar a visão de que essa pessoa é realmente o Buda. Essa pessoa é realmente o Buda. E se você está treinando a sua mente para pensar que o seu lama, num corpo humano, é o Buda, isso é difícil, porque a gente nem sabe o que significa ser um Buda. E esse é o problema. A gente olha essa estátua, essa atrás de mim, por exemplo. Ah, olha o Buda aí. Mas pensa nisso. Se você estivesse na Índia, na época do Buda, com esses mantos amarelos, havia milhares de sadhus andando pela Índia, você nunca seria capaz de reconhecer, só de olhar, qual que era um Buda e qual que não era. Você não teria possibilidade alguma, porque você não era clarividente. Mas um Buda não precisa de um corpo. O Dharmakaya, a palavra para a mente do Buda, é uma consciência totalmente desenvolvida que permeia o universo, é permeada pela sabedoria e compaixão. Eles vão muito além de ter corpos grosseiros. Então, o único motivo para um Buda escolher conscientemente ser nascido num corpo é pelo bem dos seres sencientes. Então, por definição, um Buda não precisa de um corpo. Então, você fala assim, ele parece com um Buda. Isso é uma bobagem, porque a gente não sabe o que isso significa. O Dalai Lama é um Buda. Olha, desculpa, mas você não pode ser isso, não tem clara evidência. Sim, claro, todos os dias você está cultivando a visão pura de que ele é um Buda, mas essa é a prática. Você não pode dizer que você sabe que ele é um Buda. Então, imediatamente o que acontece é isso. A gente tem essa ideia ingênua de que se a pessoa ele deve ser legal. Não, se o meu mentor espiritual, se eu dei a ele, o Lama Zopa e Lama Yeshe, a permissão de me mostrar a minha mente, nem sempre vai ser confortável. Então, a lógica de que tem a ver com apego. Ele deve ser bondoso o tempo todo, ele é um Buda. Isso é uma loucura. Uma vez eu queria conversar com o Lama Zopa, na França, e o Rinpoche estava lá, e a atendente dele falou assim, a Rubina precisa falar com você. E ele não falou nada, ela precisou repetir 4 vezes, ela ignorou ela e me ignorou. Eu tive que ir embora. Se eu tivesse chateada, pegada, como o Lama Zopa usou isso, ele não devia se comportar isso. Né? Eu ia processar o Lama Zopa porque ele me fez sentir mal. Imagina só. Mas é assim que a gente age normalmente. Se uma pessoa é grossa com você, você não vai tolerar aquilo. Mas é isso que a gente precisa entender qual é a função do Lama. Se você não entender isso, você vai se perder. E se você não tiver confiança, um conselheiro experiente e confiável. Então, eu sabia que o Mr. Lee era bom em Kung Fu e eu queria aquilo. E ele me forçou. E eu era grata com isso, porque eu sabia que ele queria que eu aprendesse o Kung Fu dele, e ele sabia que eu queria o Kung Fu dele. Então, ele foi me forçando. Então, eu estava honrada, mas eu não precisei. Eu não vou processar ele porque ele gritou comigo alguma coisa. Mas isso tem que vir da minha mente, de confiar no Lama Yeshe, no Lama Yopa. Então, se você não verifica, você não tem base para essa confiança. Eu verifiquei ele, eu verifiquei os lamas deles, os alunos, e é como se a gente apertasse a mão. Olha, você faz o seu trabalho, Rubina, e você faz o seu trabalho, Lama Yeshe. Então, a minha função era manter a minha mente aberta e vê-lo como um Buda. Então, de forma lógica, tudo que ele dizia, tudo que ele fez,
era a ação do Buda para o benefício de seus discípulos, inclusive o fato do Lama Zopa me ignorou, mas ele me ignorar, mas ele era capaz de ver minha mente imediatamente, e ele percebeu que eu não precisava daquele encontro com ele, eu confiava nele, e aquilo foi um ensinamento. Isso não é complicado, mas a gente entra nisso como bebê cheio de apego, e isso é um problema na nossa cultura. Então, no fundo das contas, a gente não entende o conceito da visão pura, e a gente não entende que o que eu quero ter todos os dias é um pensamento positivo e não um deludido. Então, quem vai se beneficiar do fato de quem vai sofrer com o fato de eu ficar com raiva do Lama Zopa? Porque, que tipo de pessoa faria isso? Isso é um pensamento autocentrado, raivoso. Quem vai sofrer com isso? Não, Lama Zopa não, eu. Mas quem vai se beneficiar com o fato de eu interpretar isso de uma forma clara? Eu. Isso é simples. A gente precisa pensar nisso. Se a gente se apegar, se a gente se apegar, a gente vai sofrer. A gente começa a lidar com ele como se fosse um namorado, e aí começa a ficar paranoico e tal, que ele me tratou assim, como ele ousa me tratar assim e tudo mais, aí você se perde. Então é uma relação séria. No Vajrayana, você usa a sua visão do seu lama como sendo Buda na sua meditação. Em outra parte disso, como o Lama Yeshe te fala, todos queremos amor. Se você quer que alguém te ama, o amor é querer que você seja feliz, a compaixão é querer que você não sofra. Você precisa encontrar alguém que tenha isso por você. Isso é raro, sem apego algum, sem segundas intenções. E isso é um lama. Então você escolhe cuidadosamente, você se compromete, você vê o lama como um Buda todo dia. E aí, quando a gente entende as delusões e elas predominam na sua mente, você está fechando a sua mente, seu coração está fechado. Você está tendo uma visão ridícula na sua cabeça e você está totalmente perdido. Quando a sua mente tem virtude, sabedoria, confiança e inteligência, a sua mente está aberta, o seu coração está aberto. E aí você pode rapidamente aprender. Todas as delusões nos cegam, nos evitam que a gente aprende e de ouvir a realidade. Mas a devoção é uma qualidade incrível em que o seu coração está aberto. Então escolha o objeto da sua devoção cuidadosamente. E isso é um compromisso a longo prazo, porque você é o beneficiário, ninguém mais. O Lama não precisa do nosso amor, não precisa da gente. Eles já fizeram a função deles. Não precisa. Ele já me ensinou o Kung Fu. Então o ônus está sobre nós. Se a gente vai ouvir esses ensinamentos do século XIV, que aparentemente parecem assustadores. Então isso é o que eu diria. Mais alguma pergunta? Is that helpful to you, Anugraha? Isso é útil, Anugraha, para você? Good, darling. Good. Que bom. And the other one is, E outra coisa, eu já conheço os lamas há, 45 anos. Eu posso contar, talvez em 2 ou 3 mãos, os encontros pessoais que eu tive com os dois. Talvez menos de 15, em 45 anos. Porque se eu estou trabalhando para eles, eu sei que eles estão cuidando de mim, são meus professores, eu sei que eles conhecem minha mente, eles sabem o que eu estou fazendo, e eles estão sempre cuidando de mim, e qualquer função que eles me dão é o trabalho certo. O meu trabalho é praticar os ensinamentos deles. Por isso que eu realmente... 50 anos de ensinamentos, deveria ter centenas de livros, e realmente me parte o coração de ver como nós publicamos pouquíssimos livros, em vez de pensar, eu não tive nenhum encontro pessoal com o meu lama. Não preciso disso. Os ensinamentos estão lá. E a segunda coisa, isso é uma coisa muito crucial.
People get lonely. As pessoas se sentem solitárias, elas sentem que ninguém ama elas, elas não sentem que tem amor nas suas vidas. Isso é verdade. Mas ter uma relação na sua mente com o seu mentor espiritual, o seu lama, o seu guru, é algo super pessoal. Você não precisa ter o seu corpo físico lá. Se você tiver fé nos ensinamentos e a lógica do que é o Dharmakaya, literalmente isso é verdade, de que a mente deles permeia o universo, a mente deles está literalmente presente. Isso tudo vem do estudo dos ensinamentos. Se você não estudar os ensinamentos, você não vai ter base para compreender a devoção ao guru. E aí, quando a menor coisa dá errado, aí todo mundo surta. E eu já vi vários alunos de várias tradições fazendo isso. Você não entende estudar ou entender os ensinamentos, se entender o que é o sentido de um Buda, de um Bodhisattva, se você não tiver uma base, a não ser uma devoção sentimental ao guru, isso acontece. Devoção é uma qualidade no seu coração, que é uma abertura, e você pensa nisso. Quando a gente faz a prática, a gente está visualizando a deidade, você pensa que é o guru, mas você não pensa no guru no resto do dia. Eu era católica, menina católica, e eu era apaixonada por Deus. Eu pensava em Deus o tempo todo. Essa é a verdadeira forma de nutrir o seu coração, de pensar no seu guru, de rezar diariamente no seu idioma nativo. Não é você fazer uma coisa técnica na almofada. Todos temos mentes infelizes, a gente tem delusões, mas você fala com o seu lama. Me abençoa minha mente, fala comigo. Você fala com o seu lama na sua mente. É assim que eu funcionava comigo quando eu era apaixonada com Deus. Eu falava com Deus, com os santos, com a Nossa Senhora. É assim que funciona. Isso é importante. Porque essa é uma relação verdadeira. Nós é que fazemos o trabalho, nós é que trabalhamos, nós é que ralamos. Alguém tem uma pergunta, Sandeep? Sandeep, can you please unmute? Pode ligar seu microfone, Sandeep. No, yes, Sandeep, yes. Talk to me. Yeah, hi. First of all, thank you. Obrigada, primeira coisa. Last year, and Eu vi seus ensinamentos ano passado e eu comecei a minha jornada. Eu diria que eu estou no começo da corrida. Eu li alguns livros e eu atingi um estado de paz. Mas eu estou mais interessado em Madhyamika, Buddhism. I am not interested. Eu não estou muito interessado em ser um monge tempo integral, mas eu quero continuar trabalhando e quero alcançar mais. Então, minha pergunta é a seguinte. Eu já li alguns livros, como começar? Eu já assisti a algum desses vídeos e nesse vídeo, no começo, você toma refúgio na presença do Buda. Eu estudei isso e minha pergunta é como você começou a sua jornada com o budismo? Eu entendi, eu acho que a resposta mais geral para isso, para você realmente pensar em você tem alguma profissão, você estudou algum tipo de conhecimento na sua vida, Sandeep? Sandeep, talk to me. Sandeep? Você está mutado. Yes, yeah, I Sim. Eu trabalho em TI. Ótimo. Ótimo. Então, se você fizer a pergunta, como eu começo com TI, tecnologia da informação? Onde eu começo? O que você faria? Se alguém chegasse para você, como é que eu começo? O que você explicaria para a pessoa? Foi meu primeiro amor. Não, mas qual conselho que você daria para alguém que te perguntasse, Sandeep, como eu posso começar
aprender TI? O que você sugeriria? Eu perguntaria a intenção. Não, você me perguntou, onde eu começo? Você perguntou isso, não foi? Isso. Se eu queria aprender TI, onde eu começo a trabalhar com computador, o que você me aconselharia? Eu diria, comece com os básicos. Se você precisa entender uma linguagem de programação. Então, primeira coisa, eu preciso saber o que eu quero, certo? É verdade. Então, todos sabemos que você precisa... Pode não ser evidente no início, mas se você observar a tradição budista tibetana das universidades monásticas, que se baseia na tradição de Nalanda, na Índia, no século 9 e 10, se você quer mergulhar nisso, você começa a estudar a filosofia, a psicologia, a metafísica, você começa a se envolver no estudo daquele material. Essa seria uma coisa. Mas a outra coisa, você desenvolve uma prática pessoal de manhã e de noite. Então, tipicamente, quando uma pessoa se compromete a ser budista, você se compromete a ser budista depois de você verificar e ter certeza de que aquilo é o seu caminho. Então, formalmente, você toma refúgio e toma os 5 votos da pessoa laica e você se compromete com uma prática diária, mesmo que seja uma prática culta. Somos formados por hábitos. Então, isso nos ajuda a começar o dia com alguma coisa e concluir o dia com alguma coisa. Muitos dos centros online estão online, tenho certeza que o Toshita funciona assim também. Programa no México, Novo México, você se envolve com meditação, você começa a aprender todo aquele currículo e você começa a estudar um pouquinho todos os dias, até que o caminho todo, como quando você entra em qualquer coisa, é muito confuso. Mas quando mais você olha, você estuda, mais coerente aquilo passa a ser. A diferença é que você vai ter uma prática pessoal. Você começa com uma prática, com meditação, 5 minutos lendo alguma coisa, e você tem uma motivação para o resto daquele dia, e você termina com as práticas de purificação no final do dia. Essa é uma resposta mais ampla, Sandeep. Obrigado. E gostaria de desejar também Feliz Ano Novo. Obrigado, Sandeep. Então, continua andando, confia no seu coração. Mas para você aos poucos vai encontrar o centro, você vai encontrar o centro, livros, um programa que vai ser adequado para você. Então, continua pesquisando. Obrigado. 11:30, 10:30. Okay, we've got 25 minutes. Yes, people, come on, more questions. Anybody? Mais perguntas? Ainda temos 25 minutos? Venerable Robina, there is one person, she asked the question on the chat. Uma pessoa que fez uma pergunta no chat. Ela estava um pouco desconfortável de fazer pergunta diretamente. E ela disse, pensar no meu guru me traz lágrimas. Isso já aconteceu com você? E se sim, por que isso acontece? Eu não quero dizer que eu sou fria, mas isso não aconteceu comigo. Talvez eu tenha um coração mais fria. Talvez você tenha um coração muito grande. É uma qualidade maravilhosa. Realmente é maravilhoso que o seu coração tem essa devoção toda. Eu fico realmente impressionado com isso. Isso não lembro que isso tenha acontecido. Eu tenho devoção, sim, mas há formas diferentes disso. E eu acho maravilhoso isso. Você pensa no seu lama e você tem essa devoção. Eu acho isso muito especial. Isso é incrível. Mas sabe, às vezes a gente confunde devoção com apego. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Eu não faço a menor ideia. Mas às vezes as pessoas têm um coração muito grande e são sentimentais e têm apego. Então a gente precisa observar isso. O teste real, se for realmente apego, é se o lama for duro com você. Se o lama for duro com você, aí se a gente ficar chateado e ofendido, isso demonstra o apego. Mas se você for grato com o lama e com o lama e os ensinamentos, você vai ver. Então agora temos várias perguntas. Nayana, você pode perguntar primeiro. Olá, venerável.
Eu tive a boa fortuna de eu e meu marido estamos ouvindo seu ensinamento agora e muito afortunados de participar dos seus ensinamentos pessoalmente em outubro de 2018 em Tashita. Isso foi um pouco tempo depois da minha mãe falecer e foi uma experiência muito especial de ir para um retiro, fazer um retiro. Eu tenho conexão com o Tushita já regularmente há 2 anos. E a minha pergunta é que não importa o quanto eu tente, eu ainda tenho essa grande procrastinação. A gente fica sempre adiando as coisas para amanhã eu faço, semana que vem eu faço. E essa procrastinação realmente é um obstáculo muito grande para vivenciar o nosso dia a dia. E a gente visualiza as coisas, a gente sabe qual é o objetivo, a gente sabe que é isso que a gente fazer, que é isso que a gente quer ser. E a gente não consegue perseguir ativamente e dar os passos necessários. Então você está falando sobre a prática que você está procrastinando. O que você está procrastinando? O quê? Não é só sobre a prática budista. É nossas escolhas cotidianas de saber as coisas na vida. Você sabe que isso é importante para você dar esse passo. Você procrastina, você empurra com a barriga, faço isso amanhã, faço semana que vem. Então, se uma pessoa quer se livrar disso, como fazer isso? Eu acho que esse sofrimento num grau ou no outro. Então, vamos analisar essa procrastinação. In the 6 perfections of the Bodhisattva, there are the first 4 perfections, which is what the Bodhisattva does from life to life, working with sentient beings, gathering the courage and strength of wanting to benefit others. The first one they call generosity. The second one is called morality, the work of helping, of benefiting others. The third one is called, and the fourth one, paciência. A quarta é que é a mais importante, que é joyful effort, chama esforço ou entusiasmo ou esperança. Então é muito depressivo e a precisidade. Então o oposto desse entusiasmo, desse alegre, é a preguiça. Então falam muito sobre. Eu gosto de dividir em 2. E o que você está falando. Então, no primeiro, todos podemos ver isso. E a análise que a gente precisa fazer. A primeira é chamada preguiça. Eu sei. Não estou nem... Isso é importante, Nayanis. Essa experiência. O que não é o que a gente quer fazer, aquilo que gera esforço. E essa coisa que gera esforço é aquilo que o apego, quando a gente entende essa delusão primordial que conduz tudo. Então, esse anseio de nos manter na conforto física e mentalmente. Nós sabemos que se você for para a academia e você começa a remar ou correr na esteira e tudo mais, você está empolgado no começo. Mas o que acontece quando começa a ficar uma rotina? É esse momento que você tem que se esforçar além da sua zona de conforto e realmente se esforçar. E o apego não gosta disso. O apego quer se sentir confortável. That's the first level of laziness. We've got to catch it. So then, nível de preguiça, the second one, which is really like the first one, a gente precisa de captar aquilo. A segunda coisa you feel good about it. Aí você vai para a academia, se você se sente bem, no dia seguinte, na terceira manhã você acorda, você pensa na casa. But then you say, oh, I'll do it later. That's one of the worst crimes against ourselves. And it happens, as you know, unbelievably quickly. So again, what is the thing we say
I will do it later. What is the thing we procrastinate about? Again, is the thing that takes too much effort. So we can't stand making effort. Now, attachment, to get what attachment wants, we make unbelievable effort. If we really want something, nothing will deter us. So the key point here, and we haven't finished, is even a more subtle level of laziness. The real key here, Nayan, the answer to your question, and this is why it's difficult, all the lamas say, but it's so logical. The only reason you will ever make effort is when you are clear about the benefits. Now, we know the benefits of money. We know the benefits of a profession. We know the benefits of a nice house. I mean, I'm talking ordinary life, not being moralistic. So that's why we make effort. We know the benefits of a healthy body. That's why we make effort. We do our yoga. We go to the gym. We control our diet. We know the benefit of good health. So we will not eat the foods that we find so delicious. We know it takes effort, but because we know the benefit, we will then do it. So if you don't know the benefit, and Nayan, it's much harder to realize the benefits of spiritual practice. That's way more difficult for all of us. So this is the analysis, honey. We have to be very clear with ourselves. So that means there's no shortcut. You have to catch your mind. But this is also where making some clear decisions. You know this. You know very well you have certain commitments in life. You've got to go to work. You've got to do this. You've got to clean the house. You've got to do this with the kids. There's no way you won't do it because it's slotted into your timeline. You have to slot it into your life. You have to just decide 10 minutes. Don't be unrealistic, but 10 minutes for your practice in the morning, 10 minutes for your practice in the evening. And you look at your lives very carefully and you make clear decisions. Otherwise, it ends up being you get guilty, and then guilt makes you more miserable, and then you end up doing nothing. And then you have all these unrealistic expectations. So you've got to be very logical and clear with yourselves. So if it's your daily life, you must sit down together and make plans. We know you don't do anything without a plan. But if you suddenly think, oh, I should do that and I should do this, but you haven't thought it through. So you're going to be much more rational and clear and more humble with yourselves and make clear decisions and decide, I will do it. Everything exists on the tip of the wish, as Lama Zopa says, and that means intention, not motivation. That's the meaning of the word karma. I will. If you don't say, I will, you will never do anything. The third kind of laziness, honey, is no, I can't do that. That's impossible. I can't achieve that. And that we cut ourselves off at the knees if we say that one. So it's all because of attachment, sweetheart. It's primordially deep in all of us. Are we communicating? Yes, yes. That's the analysis, darling. Yeah, that's a very good description. How do you get rid of the attraction of comfort? I've just given you the answer, darling. I'm sorry to tell you that. There's no shortcut. You have to counteract it with something. Yes. You have to counteract it, sweetheart. There's no choice. We know. You listen to me, please. You know. You have to have a disciplined life. You've got to go to work. You've got to have this. You know you'd rather lie back and sleep and go to the football or whatever you do, You know that. But you're already making effort and being disciplined. You know you can do it. You've got to make, like I said to you, you've got to make decisions, sweetheart. Not just be vaguely guilty. That's not helpful. Oh, I should do this and we should do that, because that can be the other extreme, that no matter what you achieve, you're always dissatisfied. And that's brutal. You can be more humble with yourselves, more gradual, and you make decisions and you just decide. But you have to know the benefits. You've got to do this thinking. This is the answer. There's no shortcut. There's no magic. And the fact of the matter is, we know when we make the effort, immediately you go against the grain. Immediately you go against, oh, I can't do it later. I will do it later. As soon as you know, I will do it now, you feel really good about yourself. So remember that benefit to yourself, but have the long-term benefit of why you're going to do it. Then you'll persevere. So you've got to... Então você precisa pensar nisso, isso não vem automaticamente. Desculpem, a internet caiu aqui. Então vocês se apoiam, vocês fazem isso junto. Obrigado.
Yes. Yes. Namaste, Venerable. Namaste. Namastê, Lama. So my question is, what does Então, minha pergunta, kindness actually mean, and how do o we que significa praticar a bondade? Como é que é? My question was, what does practicing O que kindness significa actually mean, and how praticar do we do it? a Because bondade? Como a gente faz isso? I have felt Porque, para mim, when you are o being que eu kind to sinto people, é quando você é gentil com they as start pessoas, dominating you, and elas people começam a think dominar you as você your e as pessoas servant, começam and you will do anything and everything for them. a pisar em cima de você. Bom, isso faz sentido. Como a santidade Dalai Lama dizia, compaixão nunca é o suficiente, nós precisamos de sabedoria. E isso não é um conceito místico. Quando a gente entende as nossas delusões e a gente precisa entender o apego, a depressão, a ansiedade, tudo isso, tudo tem isso. Esse é o trabalho da asa da sabedoria. Uma ave tem duas asas, compaixão e sabedoria. Então, como pessoa normal, temos o apego de ser visto como uma pessoa boa, uma boa menina. Todos temos esse apego profundo. E é muito difícil ver isso. Se você é uma boa menina e você ajuda a mamãe, você é bem com as pessoas, o que a gente não vê, isso é difícil, de que isso é motivado pelo nosso apego de ser uma boa menina. E isso que nos torna vulnerável. A bondade em si não é capaz de te tornar vulnerável. Só quando isso é poluído com apego, é difícil de ver. Quando você tem medo de dizer não, a gente não vê isso, parece ser difícil de ser. A gente tem apego a ser gentil, mas esse é o apego mais profundo, é o mais primordial, é mais difícil de ver. Então, se você não tiver muita raiva, você não for mal com as pessoas, isso é maravilhoso. Não se livre da bondade, mas aprenda a enxergar essa necessidade de... Qual é a sua necessidade de ser uma boa menina? Porque é isso que faz as pessoas manipularem você, porque te torna fraca. Mas não abra mão da bondade. Faz sentido? Você entendeu o que eu estou falando? Não é fácil. Significa você conhecer sua própria mente. E é disso que a gente fala da sabedoria. Eu sempre falo isso, que uma ave tem duas asas, sabedoria e compaixão. A sabedoria vem de você se conhecer, de você ser uma boa pessoa, ser ética, trabalhar com o seu apego, com a sua aversão, sua ansiedade, sua inveja, seu ciúme, e conhecer muito, muito bem a sua mente. Com isso vem mais clareza e essa força interior. E aí a sua bondade, a sua gentileza se torna mais hábil, e você aí não vai ser abusada, não vai ser usada. Muito obrigada. Próximo. Hi, namaste. Lá, namastê. Eu sou muito agradecida por estar aqui ouvindo seus ensinamentos. Há 1 ou 2 anos, você foi cercada por quê? Está me ouvindo? Sim, sim. Você foi cercada por quê? Por algumas pessoas que não foram bem tratadas e aí elas me trataram mal e tudo. Eu tenho uma conexão com eles, não com eles, mas eu sou incapaz de perdoá-los. Eles me trataram mal, realmente. O que eles fizeram? Quem são essas pessoas? Há uns 5 anos, eu vi o que... E eu entrei numa relação com o meu marido. Depois de alguns anos, nós decidimos nos casar. E aí, esse é a família do meu marido. E o seu comportamento não era... Espera um pouco, minha querida. Você está dizendo o quê?
Você não pode perdoá-los. Eles fizeram mal a você, te feriram. Como é que eles... Eles não fizeram mal a mim, eles só me xingaram, assim. Então, eles julgaram você, isso. Então, isso acontecia todo dia, todo mês? Como é que era? Sim, todos os meses. Então, o seu marido, ele apoiava você ou eles? Eles tentavam me convencer que... O que você acha? Qual é a sua solução? Porque isso é difícil. O que você acha? Qual é a sua solução, na sua visão? Agora eu não estou ficando com eles, na verdade. Eu estou numa casa diferente. Mas quando o pensamento deles vem à minha mente, eu entendi. Então você tomou a decisão e agora você não está mais vivendo com eles. Então você e seu marido estão morando em outro lugar. Mas você não os vê todo dia? Você fez uma boa escolha. Isso não é fácil, mas você precisa... Você está praticando o budismo, esse é o caminho, você tem outro caminho? Na verdade, essa é a primeira vez que eu faço isso. Então, leva tempo, querida, mas o importante, primeiro, você sente que o seu marido apoia você? Isso é importante saber. Sim, então ele te apoia. Sim. Ele me apoia, me ama. Então, leva tempo você aprender a se conhecer para que você possa perdoar. Mas você tomou a decisão certa. E outra coisa, mas como é a família do seu marido, não é muito sábio você falar o tempo todo com ele, porque vai ser difícil para ele, mas faça o possível para proteger a sua mente de ser raivosa. Esses são seres humanos, esse é o problema deles, eu não fiz nada de errado. Tente ser positiva, tente não falar com o seu marido. Tente não falar o tempo todo com ele sobre isso. Tente se proteger. E se você fizer isso com uma prática e tudo mais, você vai acabar de sentir raiva, você vai parar de sentir raiva em algum momento. Você tem que entender como a sua raiva faz você se sentir. Você sente raiva porque eles magoaram você. Tente enxergar a dor que essa raiva te causa. Então, esqueça o perdão. Primeira coisa é você tentar proteger a sua própria mente, de pensar nisso o tempo todo e tentar não sentir raiva, porque isso fere você. Esse é o primeiro passo. E isso faz sentido. Você não permitir que as pessoas abusem de você, mas você precisa proteger a sua própria mente de não sentir raiva e tentar não falar com o seu marido o tempo todo. E se você não falar sobre eles, isso vai ficando cada vez menos importante para você. Sim, eu não falo sobre eles de qualquer... Mas sempre que eu acordo, quando eu estou sozinha, esse pensamento vem. É isso que eu estou tentando dizer. Tenha disciplina. Nós somos capazes, lentamente, de controlar os nossos pensamentos. Você precisa aprender a controlar os seus pensamentos e como isso causou dor. Então, você talvez precise encontrar métodos para se encontrar, porque é isso que te causa dor. Pensar nisso. Você precisa encontrar formas de não sentir raiva. Isso é melhor para a sua mente, isso é um benefício para você. Então, se você gostar dos ensinamentos budistas, espirituais, de meditação, isso pode te ajudar. Então, continue, ouça outros ensinamentos e veja se você pode se beneficiar disso. Sim, eu comecei a minha meditação, minha yoga e tudo mais. Não deixe essa história entrar na sua cabeça, porque isso não... Tente parar as histórias. Porque tente não suprimir isso, mas se você começar sem pensar nisso, você vai ficar infeliz, você vai sentir mal.
Então, temos muito mais outras perguntas. Acho que a gente não vai ter tempo para todas. Então, próxima pergunta. Pratima, could you unmute? Thank you so much for your teachings, Venerable Rubina. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Eu acompanho você há muito tempo e um dos ensinamentos que você nos deu como ser seu próprio terapeuta. Eu sei que muita gente, especialmente depois da pandemia do Covid, tem necessidade de terapia. Eu não sou terapeuta profissional, eu sou professora. Então, muitas pessoas me pedem para dar conselho, mas realmente eu não sou a pessoa mais adequada para isso. E eu encontro que os ensinamentos são muito bons. Que conselho você me dá de como conduzir as pessoas que me pedem para me pedir conselhos? Como é que eu posso direcioná-los para você? Eu acho que você deve ter consciência de que você é capaz de ajudá-los. Você é uma pessoa empática, você tem uma compreensão boa. Então, é ótimo você conduzir essas pessoas para outras pessoas, mas eles têm uma conexão com você. E você precisa tentar ajudá-los da melhor forma possível. Simplesmente você precisa ouvi-los e ser empática com eles. Você não precisa dar todas as respostas para eles. E se uma relação for ser a partir dali e tal, olha, tenho um estudo com essa pessoa e tal, a gente pode fazer isso junto. Mas eu acho que você tem que ter mais confiança de que você é capaz de fazer isso, você é capaz de ajudar as pessoas. Não se preocupe com isso. Muito obrigado. E o que você aprendeu ouvindo de outras pessoas, você pode ajudá-los também. Muito obrigado. Próximo, pode falar. Venkatesh, pode falar. Boa noite, namastê. Eu tenho 30 anos, eu estou numa encruzilhada, eu sinto que, por um lado, eu tenho um caminho espiritual e, por outro lado, eu tenho minha vida. Então, algumas coisas para fazer. Então, primeiro, as coisas que a sua família quer, e é possível você fazer isso, e você pode combinar com o caminho espiritual. Na verdade, não há uma contradição. A maioria das pessoas pratica no seu dia a dia, mas isso vai de encontro ao que eles esperam de você. Eles querem que você seja feliz, se case, tenha bebês, não é isso? É isso que você está me dizendo? Eles querem que eu tenha um emprego, que eu tenha um determinado trabalho e tal. E eu queria trabalhar com a espiritualidade com crianças na África. Esse era o caminho que eu gostaria de fazer. Maravilhoso. Eu sei que em certas culturas, onde a família tem uma atração muito forte, você tem que tomar a decisão do que você acha que é certo. Mas pode ser a decisão de decepcionar a sua família. Nós precisamos ter a coragem de tomar essas decisões. Como diz a sua santidade Dalai Lama, sempre aspire a fazer aquilo que é mais benéfico. E, se for possível, é melhor fazer a longo prazo do que a curto prazo. Então, todos os dias pense, eu realmente quero fazer o que é mais benéfico. Se você sentir que essa é a escolha certa, você precisa ter a coragem de tomar essa decisão, que é a escolha certa, mesmo que você decepcione seus pais. Isso depende só de você. Você precisa pensar todo dia que eu possa fazer o que é mais benéfico. E aí veja e seja sincero, tenha coragem e esteja preparado a ser criticado, porque no fim das contas, mesmo na história do Buda, o Buda, ele foi de encontro com os desejos do pai, ele magoou o pai dele ao tomar aquela decisão. Então, você precisa ter essa coragem. E não fale muito isso. Aspire isso todos os dias, de sempre querer fazer o que é mais benéfico. O mais difícil é que eu sou
filho único, eu não tenho mais um pai, na verdade. Então, eu entendo isso, eu entendo. E você que tem que decidir. E você tem que aspirar todos os dias que eu possa fazer o que é mais benéfico. Digamos que você nem sabe o que é benéfico ainda, mas ter o desejo de fazer aquilo que é mais benéfico, isso vai te ajudar a tomar essas decisões difíceis. Então, o fato de você querer fazer o que é mais benéfico, seja lá o que for, é disso que eu estou falando. Faz sentido? Sim, muito obrigado. E não fica falando muito sobre isso com ninguém. Mantenha isso no seu coração e sempre aspire tomar essa decisão corajosa, seja lá o que for mais benéfico. Onde eu encontro essa coragem? Na sua própria mente, na sua mente. E se você tiver fé no Buda, você pede coragem ao Buda. Mas tem que vir de você, tem que vir de você. Essa coragem, sabendo que a sua decisão vai te ajudar, vai magoar alguém. E não tem o que fazer isso. Não tem o que fazer em relação a isso. E o que eu posso dizer é que talvez o que seja mais benéfico é você fazer o que a sua mãe deseja. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo o que é mais benéfico. Se você quiser fazer o que é mais benéfico, seja lá qual for a escolha, será a escolha certa. Está entendendo? Sim, sim. É um passo de cada vez. Todo dia você aspira a isso. Se você tiver fé no Buda, você reza para o Buda para tomar a decisão certa. E não fala muito sobre isso. Como é? Something that I should finish I moved to this of my life. I'm losing your Should I words. get a little bit confused? Should I? Eu não estou entendendo. Sua conexão tá ruim. I'm telling that currently I'm having cross thoughts that should I finish my PhD and I don't then understand go into anything you're this domain, or should Eu I? não estou entendendo nada que você está falando. Eu não estou entendendo. Sua conexão está ruim. Está perdendo aqui. Realmente a conexão está ruim. Can you hear me now? Está me ouvindo agora? Agora parece que sim. Eu estou nessa encruzilhada. Será que eu devo perseguir ajudar as crianças na África? Mas eu já te respondi. Você está me fazendo essa mesma pergunta. Não tem nenhum problema em você fazer uma faculdade. Seria um doutorado. Mas por que você quer fazer isso? Como isso te ajudaria a ensinar as crianças na África? Sim, mas eu já respondi a sua pergunta. Eu te dei o conselho que eu acho que é o melhor. Você precisa ter a coragem de aspirar a tomar a decisão certa. Você não sabe no momento qual é a decisão certa. Então você precisa aspirar que eu possa tomar a decisão certa. O que eu estou tentando te mostrar é que esse pensamento, todos os dias, vai te conduzir para tomar a decisão certa. Entendi. Confie no processo. Obrigado, muito obrigado. Sim, Anushi. Obrigado pelos ensinamentos. Minha pergunta é sobre a questão de que tudo é impermanente. A impermanência nem sempre é inerentemente positiva ou negativa, mas é parte das coisas. Então, a gente podemos apreciar que estamos vivos e não estamos mortos. Então, como nós apreciamos essas coisas todas? Abrindo mão do apego. Por exemplo, eu estava lendo sobre uma atriz de Hollywood que estava apaixonada com o marido, tinha uma linda vida e disse: nós vamos ficar juntos até temos 80 anos. Quando o apego tem o que quer, quando está tudo lindo, o apego está tão feliz e a gente se agarra fortemente àquilo e a gente não consegue suportar o pensamento de que aquilo vai mudar. Então é devastador.
Então, o apego quer fazer com que aquilo seja permanente, e aquilo é perigoso, porque isso não existe. Então, a gente reconhece que quando as coisas estão boas, estão acontecendo, aquilo é permanente. E quando as coisas ruins acontecem, elas também são impermanentes. E não só mudar, mudar significa que você vai mudar e a sua relação vai cair, mas mudar uma forma mais sutil, né? Tudo muda a cada momento. Quanto mais a gente reconhecer isso e algo acontece no dia a dia, você quebra uma xícara que você era pegado, você fica triste, percebe, nota, perceba que isso é impermanente. Você precisa se lembrar todos os dias e você se acostuma com isso. E você vai tendo cada vez mais coragem ao encarar as coisas, boas ou ruins. O sofrimento não vem pela mudança das coisas. O sofrimento vem do apego de querer que as coisas não mudam e o apego de esperar que aquilo... O problema é o apego. Está entendendo? Sim, muito obrigada, muito obrigado. Última pergunta, Sandeep. Sorry. It is my final question. Então, minha última pergunta. Eu acredito no poder da meditação e em múltiplas formas de meditação. Meditação? Como assim você acredita em meditação? Eu acredito que você é capaz de o que você está buscando? Aquilo que você está buscando, você vai alcançar. Eu acho que o Buda não fala de meditação assim, sobre meditação assim. Não, essa é a minha crença. O que você estiver buscando, você vai encontrar. Tem algum livro que você pode me sugerir para avançar ainda mais a minha meditação? Eu já vi muitos dos seus vídeos no YouTube, me ajudam muito, mas eu quero ir além. E tem algumas coisas, tipo, eu estava lendo um livro lendo sobre um tipo de meditação que os monges faziam, e com essa meditação específica, você pode controlar certas coisas da mente. Eu acho que isso não está te levando para a direção certa. Você precisa estudar os ensinamentos budistas. Você precisa estudar com alguma coisa. Filosofia, compreensão das coisas a partir do budismo. A meditação é só uma parte das coisas. Então, talvez vai no site lamayeshi.com. Então, esse é o ensinamento Lama Yeshe, Lama Zopa. Você tem milhares de ensinamentos. E aí você tem vários ensinamentos a partir lá. Esse é o que eu recomendo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Venerável Rubina. Muito obrigado a todos. Bruno from Brazil. Muito obrigado a todos os tradutores. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Pode nos conduzir numa prece final. Então, vamos... Então, a gente está aqui há 100 minutos juntos, e a cada momento a gente vem plantando várias sementes, e eu quero nutrir essas sementes para que a gente nunca desista, que a gente desenvolva a sabedoria e a compaixão, para que a gente se torne como os nossos lamas. Então, nós dedicamos isso, e dedicamos isso para todos os seres sencientes. And may compassion and bodhicitta grow and grow. E a compaixão e a bodhicitta cresçam.
Kepa Nyampa Mepa Yang Gongne Gondu Babashog, and may the reincarnation of Lama Yeshe, Lama Tenzin E que a gente tenha conexão com Lama Yeshe, Lama Zopa, que Lama Zopa tenha uma longa vida, que Dalai Lama tenha uma longa vida, que tenhamos uma longa vida, porque o mundo precisa de pessoas virtuosas, então nunca desista, é isso. Muito obrigada. Espero que possamos nos ver em breve em Tushita.